Tenho aqui comigo o Dr. Valery Fogan, que é professor de neurologia e neurologista. Valery, o que é um neurologista? Um neurologista é um médico, especificamente treinado em doenças do sistema nervoso, ou seja, doenças do cérebro, medula espinhal e nervos periféricos. Ouvi dizer que um AVC também é chamado de ataque cerebral. Isso é semelhante a um ataque cardíaco? Sim, algumas pessoas chamam um AVC de ataque cerebral para enfatizar a emergência que ele requer. De modo geral, e em termos leigos, um AVC pode ser definido como uma lesão vascular aguda do cérebro. E que tipos de AVC existem? Dependendo dos mecanismos do AVC, o AVC pode ser causado por coagulação sanguínea no vaso cerebral e é chamado de AVC isquêmico. O estreitamento dos vasos cerebrais também pode resultar em AVC isquêmico, AVC que é causado por falta de suprimento de sangue para uma área específica do cérebro. Outros tipos de AVC são causados por uma ruptura dos vasos cerebrais, e se o sangue do vaso rompido entrar no cérebro, é chamado de hemorragia intracerebral, e se o sangue entrar na área ao redor do cérebro, é chamado de hemorragia subaracnoide. Imagino que o sangue não fornecendo mais oxigênio e nutrientes às células cerebrais danificaria o cérebro. Sim, mesmo uma interrupção muito curta no suprimento de sangue, uma pausa de 7 segundos no suprimento causa danos irreversíveis ao cérebro afetado. Todos nós vamos envelhecer, então presumo que todos corremos o risco de ter um AVC. Posso prevenir ter um AVC? Sim, esta é uma boa notícia sobre o AVC. Embora seja uma desordem muito séria e debilitante, pode ser prevenida em até 85% dos pacientes. Tudo o que é necessário ou tudo o que requer é saber se você está em risco de AVC, quais são os seus fatores de risco e então tomar medidas apropriadas para controlar os seus fatores de risco. Você falou sobre fatores de risco. Quais são eles? Sim, os fatores de risco mais comuns, para o AVC, são pressão arterial elevada, tabagismo, doenças cardíacas, diabetes e colesterol alto. E se eu reduzir esses fatores, vou reduzir o meu risco de AVC? Definitivamente. E de forma muito substancial. Como eu disse, nem 85%, então 8 em cada 10 pessoas podem evitar o AVC completamente. E se eu já tiver tido um AVC, posso prevenir que aconteça novamente? Sim, embora as pessoas que já tiveram um AVC estejam em maior risco de ter um AVC recorrente, e aproximadamente 2 em cada 10 pessoas têm um AVC recorrente no primeiro ano após o AVC, e 1 em cada 10 tem AVC recorrente até 5 anos após o AVC, e cerca de 1 em cada 20 pessoas tem um AVC recorrente depois disso, 5 anos, mas há certamente maneiras de prevenir o risco de AVC recorrente. E a primeira coisa a saber e a cuidar é saber a causa do seu AVC e tratá-la adequadamente, corrigi-la. Por exemplo, se a causa do AVC foi a ruptura de um aneurisma no cérebro ou foi devido ao estreitamento da artéria cerebral no pescoço, por exemplo, então pode ser oferecida uma cirurgia para corrigir essas anomalias. Se o AVC foi causado apenas por pressão arterial elevada, então controlar adequadamente a sua pressão arterial poderia reduzir o risco de AVC de forma muito substancial. Poderia reduzir o seu risco de AVC? Sim, essa é a primeira estratégia para reduzir o risco de AVC recorrente. Em segundo lugar, você deve certamente aderir muito de perto às recomendações dadas pelo seu médico, tomando medicamentos regularmente sem qualquer interrupção. Mesmo que se sinta perfeitamente bem e ache que não precisa mais de medicamentos, não pare de tomar medicamentos, a menos que seja aconselhado a fazê-lo. E em segundo ou terceiro lugar, você deve
controlar os seus outros fatores de risco de AVC, os fatores de risco que mencionei antes, pressão arterial elevada, colesterol alto. Você deve certamente deixar de fumar ou controlar a sua doença cardíaca, se for possível, ou tanto quanto possível. Se eu estiver num evento social como um churrasco e notar que alguém está a sentir-se mal e suspeitar que pode estar a ter um AVC, há algum teste que eu possa fazer? Sim, no caso de um AVC grave, é bastante óbvio. O paciente está a ter um AVC. Se puder observar sinais óbvios de fraqueza no braço ou perna de um lado do corpo, perda de consciência ou perda de fala, então o diagnóstico geralmente não é um problema. E a maioria das pessoas reconhece esses sintomas como um AVC e procura atenção médica imediata. O problema surge quando esses sintomas são sutis ou transitórios por natureza, resolvendo-se muito rapidamente, apenas em poucos segundos ou minutos, e este é o problema para diagnosticar os sintomas. Existem alguns testes simples que todos podem usar para diagnosticar os sintomas sutis de um AVC. Por exemplo, pode pedir à pessoa para levantar os braços ao nível dos ombros e fechar os olhos. E se um dos braços descer, isso significa fraqueza nesse Certo. o tundi, e isso pode ser um sintoma de AVC. Também pode pedir à pessoa para dizer uma frase simples e se a fala estiver arrastada, ou a pessoa não conseguir repetir a frase, ou se a pessoa não conseguir entender o seu pedido, isso também pode ser um sintoma de AVC. Então pode pedir à pessoa para sorrir e se metade do rosto estiver caída, então isso também pode ser um sintoma de AVC. Portanto, em todos esses sintomas acontecendo e você pode observar os sintomas, mesmo que não tenha certeza se é um AVC ou não, deve procurar atenção médica imediatamente. E se uma pessoa estiver a sentir uma dor de cabeça muito forte, isso pode estar relacionado com um AVC? Sim, uma dor de cabeça muito forte, incomumente forte ou um padrão incomum de dor de cabeça pode ser um sintoma de AVC, sem quaisquer outros sintomas, apenas uma dor de cabeça muito forte, incomumente forte. Pode ser um sintoma de um dos tipos mais devastadores de AVC, chamado hemorragia subaracnoide. Ouvi a expressão tempo é cérebro. Poderia explicar o que isso significa? Sim, o tempo é cérebro de fato, e o tempo perdido muitas vezes significa cérebro perdido. Então, se quaisquer sintomas de AVC acontecerem ou você apenas suspeitar de um AVC, precisa ir ao hospital o mais rápido possível. Portanto, não contacte o seu médico de família ou ligue para um membro da família. Ligue para uma ambulância. Ligue para uma ambulância imediatamente e vá para o hospital. Se uma pessoa estiver a ter um AVC, que tipos de coisas ela pode sentir? Quais são os seus sintomas? Existem alguns sintomas de AVC que são chamados de sinais de alerta. Podem preceder o AVC ou podem ser os sintomas de um AVC em desenvolvimento. E os sintomas mais comuns são perda súbita de sensibilidade ou fraqueza no braço ou perna, especialmente de um lado do corpo, confusão súbita, dificuldade em falar ou entender, perda súbita, de equilíbrio, coordenação, tontura, perda súbita, da capacidade de engolir, dificuldade súbita em ver em um ou ambos os olhos e, como eu disse antes, dor de cabeça súbita inesperada ou incomumente forte, sem causa conhecida. Disseram-me que se tiveres um AVC deste lado do cérebro, podes perder o movimento do lado oposto do corpo. Parece-me um pouco estranho. Porquê? Sim. A forma como o funcionamento do corpo está organizado. Então, na maioria dos casos, o movimento do lado direito do corpo, o funcionamento é controlado pelo lado esquerdo do cérebro e, ao contrário, o lado esquerdo do corpo é controlado pelo lado direito do cérebro.
Mas há partes do cérebro que controlam ambos os lados, e essas partes são chamadas o tronco cerebral ou parte média do cérebro. Ouvi dizer que as pessoas podem sentir-se mal e ter sintomas um pouco como um AVC, mas que não dura, que se chama AIT ou mini AVC. O que querem dizer com isso? E isso importa mesmo? Sim, há um termo chamado ataque isquémico transitório, ou AIT, ou algumas pessoas chamam-lhe mini AVC. Isto refere-se a sintomas de lesão vascular aguda do cérebro que duram menos de 24 horas. Na maioria dos casos, os sintomas duram apenas alguns segundos ou minutos, mas não devem ser ignorados porque muitas vezes são os primeiros sinais de aviso de um AVC, que frequentemente levam a um AVC. E tomar medidas atempadas. Para controlar o AIT, compreender a causa subjacente do AIT pode prevenir que um AVC aconteça. Por isso, é muito importante reconhecer estes sintomas e obter atenção médica imediata. Professor Fegan, muito obrigado. Obrigado.